pessoal, vamos para a aula 114, movimento circular uniformemente variado. A primeira consideração que eu quero te falar é a seguinte: MCUV não aparece em todos os concursos, tá? Então eu gostaria que tu olhasse lá no edital do teu concurso que tu pretende fazer, vestibular, sei lá Petrobras, Polícia Rodoviária Federal, se aparece, tá? Nesse teu concurso aí, MCUV. Não é em todo concurso então. Vamos pegar como exemplo o Enem. No Enem pode aparecer MCUV? Até pode, mas de maneira teórica. Em termos de cálculo, provavelmente não. Tá? Então, não aparece no concurso, não precisa nem ver essa aula. Pode ver aí, por curiosidade, o que é o MCUV. Agora, MCU, o móvel sempre demorava o mesmo tempo para dar uma volta, porque a velocidade tangencial era constante. O que vai acontecer aqui? Nós temos aqui um movimento que não é periódico. Por quê? Porque se numa volta, por exemplo, se ele sai de zero, tá? Se ele sai de zero, um movimento circular, tá? Começa de zero, ele começa a aumentar. Ou seja, a primeira volta ele demorou um tempo, a próxima ele já vai demorar menos tempo. Vai aumentando a frequência. Como exemplo, um ventilador que é recém-ligado. Quando o ventilador ligado, as pás estavam paradas e os pontos de uma extremidade da pá começam a girar e aumentar a velocidade, até virar um MCU. Tá? Com o ventilador já funcionando, mas ao ligar é o MCUV aumentando a velocidade. Ao desligar, ele vai freando até parar. Então o MCUV freando. Bom, como é que funciona o MCUV? Olha só, nós temos aqui, primeiro, vamos fazer que o movimento aqui é no sentido anti-horário, saindo de um ângulo θ igual a zero. Tá? De maneira que ele vai percorrer um ângulo θ aqui num determinado intervalo de tempo. Na verdade, nós vamos chamar T0 igual a zero o instante que ele saiu, né? Da posição angular que ele saiu. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer agora que a velocidade tangencial, que é essa daqui, ó, ela é variável em módulo. Por quê? Além de ter, por exemplo, pegar um momento mais adiante aqui, ó, se pegar o momento V2, olha o tamanho do vetor velocidade instantânea 1, olha lá o tamanho do vetor velocidade V2, ou seja, além da aceleração centrípeta, por que tem centrípeta mesmo? Porque tem curva. Nós teremos aceleração tangencial, então eu terei as duas. Então a aceleração instantânea no MCUV tem a componente centrípeta, tem, porque tem curva, né? Nós representaríamos para o centro da trajetória. Vou botar numa outra cor aqui até para a gente diferenciar os vetores. Então teria naquele instante ali, ó, aceleração centrípeta, sim, teria, tá? Porque está fazendo a trajetória curvilínea. Mas além da centrípeta teríamos nessa situação de aumento de módulo, teríamos a componente tangencial. Então eu tenho as duas componentes no chamado movimento circular uniformemente variado. Lembrem do módulo, ó, não botei flechinha em cima, então estou tratando do módulo. O módulo da centrípeta é V ao quadrado sobre o raio. O raio, que é a distância do centro até a periferia da circunferência, o raio é constante. Mas como o módulo está aumentando, a centrípeta aumenta com o tempo. Agora, lembra do módulo da tangencial? Quando eu não botar flechinha em cima, eu estou me referindo ao módulo, tá? Que alguns chamavam de aceleração escalar. Tá? O módulo da tangencial é a tal da escalar. É a variação do valor da velocidade no tempo. Tá? Então aqui está variando o valor? Sim. Só que a variação não é de qualquer maneira, é uniformemente variado. Então, essa componente da aceleração aqui, ela é constante. Por que ela é constante? Porque ela sempre tem acréscimos de velocidade em tempos iguais,
né, a variação de velocidade é igual em tempos iguais. Ou seja, se a tangencial for 5 metros por segundo ao quadrado, em 1 segundo ela aumenta 5 metros por segundo. No outro segundo ela vai aumentar mais 5 metros por segundo. E no outro segundo, mais 5 metros por segundo. Então essa daqui é constante, mas essa daqui é variável. Tá? Então, por isso que é uniformemente variável, tem aceleração tangencial constante. Tá? Bom, outra consideração. Como é que era a relação lá no MUV? Nota que quando eu falo MUV, é qualquer trajetória. No MUV, lembre que nós tínhamos que a S era igual a S0 mais V0 vezes T mais a aceleração tangencial. Antes eu não diferenciava, agora eu tenho que diferenciar porque tem dois tipos e ainda tem a resultante que eu posso fazer vetorial das duas. Lembra que para fazer a resultante instantânea em módulo eu tenho que fazer Pitágoras, né? Fazendo Pitágoras ali, ó, para saber a resultante. Então, aceleração tangencial vezes tempo ao quadrado sobre 2. Essa era a expressão do MUV. Nós tínhamos também que V era igual a V0 mais a aceleração tangencial vezes o tempo. Duas funções horárias aí. E nós tínhamos também a equação de Torricelli, que era V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais duas vezes a aceleração tangencial vezes um delta S. Tá? Então isso aí era para o MUV. O que nós teremos agora? Pessoal, agora nós teremos uma coisa que é diferente aqui, no MCUV. Isso vale para o que ele anda aqui em cima da circunferência? Vale tudo. Vale? Então se ele andou, se eu souber aqui, se eu quiser saber o quanto que ele anda em cima da circunferência, eu posso usar todas essas expressões, em que V é a velocidade tangencial, T é o instante de tempo, aqui ΔS é o quanto anda em cima da circunferência. Só que agora eu tenho uma outra coisa que eu não tinha antes aqui, que é o seguinte: no movimento circular uniformemente variado, nós temos o que nós chamamos de aceleração. Olha quantas acelerações temos. Porque tem uma aceleração centrípeta e tangencial e a resultante das duas. Mas nós temos uma chamada aceleração angular. Angular, que eu vou chamar de alfa. Se a aceleração, essa daqui, tangencial, varia a velocidade linear, sabe o que a aceleração angular faz? Varia a velocidade angular no tempo. Porque notem que a angular, lembra da velocidade angular? Que era o ângulo pelo tempo? A velocidade angular no MCU era constante, a velocidade angular. Aqui não vai ser. Porque cada vez, se eu andei, sei lá, 30 graus no segundo, no próximo segundo eu vou andar ou mais ou menos. Por que eu vou andar ou mais ou menos? Porque agora a velocidade está se alterando. Então cada vez eu ando mais ou cada vez eu ando menos. Então está aqui a tal da aceleração angular. Agora, observem o seguinte, tá? Nós temos uma relação entre... Não, tem coisas aqui que nós já vimos lá no MCU, que era o quê? Velocidade... Inclusive eu fiz assim, ó, olha só que eu fiz numa aula, olha que interessante, Nós temos, isso aqui é da matemática, que a relação entre o arco, a distância, o ângulo e o raio, como é que era? S era igual a θ vezes o raio. Quem não lembra disso, olha lá no estudo da circunferência. Para saber o arco, quanto que eu andei aqui em metros, em centímetros, basta saber o ângulo e multiplicar pelo raio. Aí eu sei o arco. Notem que se eu dividir todos esses termos aqui, se eu dividir todos esses termos por R, o que eu vou ter aqui, tá? Aliás, desculpa. Eu tinha também a relação entre a velocidade linear, era a angular vezes o raio. Tá? Angular vezes o raio. Ah, tá. Dessa daqui eu posso tirar essa também. Basta dividir por tempo aqui e por tempo aqui. Delta S por delta T é V. Delta θ por delta T é ômega. E eu tenho também a relação, a mesma coisa, eu posso fazer entre a aceleração angular e a aceleração tangencial. Olha só. Se eu pegar aqui, ó, a aceleração
tangencial é a aceleração angular vezes o raio. Então eu tenho a relação aqui. Aqui o que é? Aqui é o quanto que eu ando de distância. Aqui é a velocidade em módulo tangencial. E essa é a aceleração tangencial. Aqui, ó, θ é o ângulo, ômega é a velocidade angular e alfa é a aceleração angular. Nota que todas as relações é vezes o raio. Interessante, né? Então, não vou me aprofundar nisso, mas essas são as relações entre o que anda, a distância que anda, a velocidade que tem e a aceleração que tem. Agora, a forma angular dessas expressões, olha que interessante. Se eu pegar e dividir tudo por R, todas aqui eu dividir por R, ó, pegar isso aqui, essa aqui e dividir pelo raio, olha o que vai sobrar. S por R, o que é S por R? Olha ali, S dividido por R. Olha a forma angular do M, movimento circular uniformemente variado, da θ, um ângulo θ. Pega aqui, ó, divide, ó. Divide esse termo por R. Ah, como assim divide por R? Não, é que se eu dividir esse lado por R, eu tenho que dividir todo esse lado por R, ó. R, R e R. Então todos os termos estão divididos por R. Matematicamente eu posso fazer isso. Agora, S por R é θ. S0 por R é o θ inicial. Agora, o que é velocidade pelo raio? Velocidade pelo raio é a velocidade angular vezes o tempo. Agora, o que é aceleração tangencial por raio? O que é isso? É a aceleração angular vezes t ao quadrado sobre 2. Então, notem aqui, eu saberei um ângulo futuro desde que eu saiba o ângulo inicial, velocidade angular inicial e a aceleração angular. Tá? Então, tu viu a jogada que eu fiz ali? Eu dividi todos os termos por R e obtive o quê? Obtive a expressão essa daqui. Vamos fazer a mesma coisa com a segunda expressão? Faz isso. Olha aqui, ó. Se eu dividir aqui por R, por R, por R, como é que vai ficar? V por R. V por R é ômega. Então, a angular é V0 por R, ômega 0, mais a aceleração tangencial por raio, angular vezes o tempo. Tá aí. A prova agora é um pouquinho mais difícil, tá? Mas posso fazer também. Aqui, ó, na verdade eu vou ter que dividir, né, por R ao quadrado, tá? Vou ter que dividir por R ao quadrado. Mas também dá para dividindo por R ao quadrado, similar, como é que vai ficar? Ômega ao quadrado é igual a ômega 0 ao quadrado. É uma equação de Torricelli usando o que, ó? Só que agora ao invés de delta S, no lugar de S é quem? Delta θ. É uma equação de Torricelli para ângulo. Ah, mas peraí então, mas então não é tão difícil? Não. É só fazer a troca. O que é S vira θ. Qual é a transformação? Ó, vamos botar aqui no cantinho. Ó. O S, tudo que era S vai virar θ. Tudo que era velocidade linear vira angular. Tudo que era aceleração tangencial vira aceleração angular. E aí nós temos todas as expressões para o MCUV na forma angular. Legal, né? Vamos dar uma testada nisso. Resumindo o seguinte, pega todas as expressões do MUV de forma de translação, a forma linear, e transforma na forma angular. Vamos dar uma aplicada nisso. Eu tenho um exercício resolvido aqui pra gente fazer, tá? E o exercício resolvido diz assim, ó, olha o que o exercício resolvido fala sobre... diz assim, um ponto material partindo do repouso. Então, resolvido, vamos fazer exemplo 1. Então, velocidade inicial igual a 0. Nota que se a inicial é igual a 0, a angular inicial também é 0. Então, porque a angular depende da linear. Tá? Aí ele diz que o raio da circunferência é de 10 centímetros. 0,1 metros. Tá? E o movimento é circular uniformemente variado. Então ele diz que é um MCUV. Ele diz assim,
Durante os 2 primeiros segundos, em t igual a 2 segundos, a circunferência descreve um ângulo θ de π sobre 4 radianos. Esse é o ângulo que ela percorre. Determine, primeiro, qual é a aceleração angular e a aceleração linear do movimento. Então, olha só, o que foi dado para nós? Foi dado velocidade inicial, angular inicial, num instante, um ângulo. Bom, se eu tenho um ângulo em instante, está aqui a função horária de ângulo. Um ângulo qualquer dependerá de um θ inicial, velocidade angular inicial vezes o tempo, mais aceleração angular tempo ao quadrado sobre 2. Então eu substituo na função horária os valores dados. Então eu sei que andará π sobre 4. Vou supor que o θ0 é 0, tá? Esse é do ângulo 0 ali, da horizontal, tá? Velocidade angular inicial 0 vezes 2, mais aceleração angular eu não sei, vezes 2 ao quadrado sobre 2. Tá? Então o que nós teremos aqui? Nós teremos o seguinte, esse 2 aqui corta com esse quadrado, aqui 0 vezes 2 dá 0, então vai ficar 2 vezes alfa igual a π sobre 4. Conclusão, alfa igual a π sobre 8. Ah, vou te mostrar a unidade aqui da velocidade angular que eu não tinha te falado antes. Aqui é radiano por segundo. Aqui é segundo. Então como é que fica a unidade? Só olhar a dimensão. Ó. Radiano por segundo dá radiano por segundo ao quadrado. Essa é a unidade de aceleração angular. Agora, ele quer saber quanto é que é a aceleração tangencial também. Bom, tá aqui a relação. Tá aqui a relação, ó. A aceleração tangencial é angular vezes o raio. Bom, nós queremos em centímetros por segundo ao quadrado ou metros? Não vou botar aqui na unidade que eu qualquer aqui, né? Então a aceleração tangencial é a aceleração angular vezes o raio. Então eu vou colocar aqui, ó, π sobre 8 vezes o raio 10 centímetros. Então, a resposta, a aceleração tangencial dá quanto? Eu vou simplificar aqui, ó, 10 por 8, 5 quartos de π centímetros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque eu deixei centímetro, então centímetro por segundo ao quadrado. Agora ele quer saber o seguinte, qual é a velocidade angular e a linear no instante t igual a 4 segundos? Vou apagar aqui as relações lineares, tá? Então, olha aqui. No instante, 4 segundos. Se eu sei que a velocidade angular é a angular inicial mais αt, então como é que seria a função horária da velocidade angular? É 0 mais π sobre 8t. Tá aí. Então, se ele quer saber no instante 4 segundos qual é a velocidade angular e a linear, então, π sobre 8 vezes 4 segundos. A angular vai dar π sobre 2 radiano por segundo. Nota que a velocidade angular é variável. No MCU ela era constante. Tá? E qual é a linear? Notem que a linear agora, a velocidade linear agora, que é a última pergunta aí, velocidade linear é a angular vezes o raio. Então a linear é π sobre 2 vezes o raio, que é 10 centímetros. Resposta, velocidade linear vai dar 5π centímetros por segundo. Então 5π centímetros por segundo. Tá? Vamos fazer outra questão. Então a primeira questão aí, exemplo 1 está feito. Vamos fazer uma outra questão. Tá? Então, um outro exemplo sobre o movimento circular uniformemente variado. Ele diz assim, o móvel realiza um MCU-V numa circunferência de raio 10 centímetros. Então, exemplo 2, o raio também é 10 centímetros como na questão anterior. No instante t igual a 0, a velocidade angular, no instante t igual a 0, a velocidade angular, ó, inicial já era 10 radianos por segundo. E 5 segundos depois,
é 30 radianos por segundo. Então, 5 segundos depois, a velocidade angular é 30 radianos por segundo. Beleza? Aí eu quero saber o seguinte, determine aproximadamente o número de revoluções que realiza, tá? Nesses 5 segundos. Então, o número de voltas em 5... número de volta nesses número de voltas, ele quer saber, num delta t de 5 segundos. Quanto que ele fez, tá? Bom, o que que nós vamos fazer aqui? Primeiro eu vou calcular a aceleração angular, que é o que eu preciso nas equações. Por que que eu quero isso? Porque eu vou descobrir quanto de ângulo ele fez, porque se ele quer saber o número de voltas, lembra, uma volta é 2π. Se eu souber o número, o quanto ângulo ele fez nesses 5 segundos, eu saberei quantas voltas ele deu. Tá? Ó, θ é igual a θ0 mais ômega 0t mais alfa t ao quadrado sobre 2. Só troquei o quê? Ao invés de S, eu botei θ. Ao invés de botar V, eu botei ômega. Ao invés de botar aceleração tangencial, eu botei aceleração angular. Tá? Então eu preciso saber o ângulo. Quem sabe o ângulo sabe o número de voltas. Lembrando, uma volta é 2π radianos. Então vamos descobrir o ângulo. Agora, nota que o θ0, eu vou estipular que o θ0 é igual a zero. Porque daí eu tenho um parâmetro, né, para saber quantas voltas ele deu. Ômega 0 eu tenho, um instante eu tenho, 5 segundos, basta saber a velocidade angular. Como é que eu descubro a velocidade angular? Ó, V é igual a V0 mais AT. Então, ômega é igual a ômega 0 mais alfa t. Função horária da velocidade angular no MCUV. A velocidade angular final é 30, a inicial é 10. A aceleração angular, não sei. Um instante para ter essa variação de velocidade angular foi 5 segundos. Então, 30 menos 10, 20 é igual a 5 vezes alfa. 20 é igual a 5 alfa. Então, alfa é 20 dividido por 5. 4 radiano por segundo ao quadrado. 4 radiano por segundo ao quadrado. Para terminar a questão, então, basta substituir na função horária do ângulo no tempo. Então nós temos aqui, agora, ó, quanto de ângulo? Vamos botar na função horária. Θ é igual, θ0, 0, ômega 0, 10 vezes t, mais alfa eu tenho, 4 sobre 2, t ao quadrado. Só que o t eu tenho, são 5 segundos. Então, quanto de ângulo percorreu? 10 vezes 5 mais 4 por 2 dá 2 vezes 5 ao quadrado. Tá aqui, 5 ao quadrado. Então, θ vai dar 50 mais 5 ao quadrado, 25 vezes 2, 50, 100 radianos. Mas 100 radianos dá quantas voltas? Vamos ver. Tá? Ele diz que π é 3,14, tá? Nessa questão. Então, uma volta apenas demorará, ó, uma volta vai percorrer 2π radianos. Então, quantas voltas, é a pergunta dele, para 100 radianos? 100 radianos. Então, regra de 3. 2π vezes n, ó, esse vezes esse, 2 vezes π vezes n é igual a 1 vezes 100. Então, n é igual a 100, ó, o 2 e o π multiplicam n, então, por outro lado, a igualdade sobre 2π. Então, agora eu tenho que fazer 100 dividido por 3,14 vezes 2, que dá mais ou menos 6,28, tá? Então aí tu vai fazer a conta aí e tu vai achar n mais ou menos 15,9. Ele pergunta, realiza aproximadamente
aproximadamente quantas voltas? Aproximadamente 16 voltas para ter aquela variação. Legal, né? Sempre que eu quiser saber o número de voltas, eu acho o θ. Essa pergunta é recorrente. Quantas voltas deu? Nota que não é um movimento circular uniformemente variado. Não é um movimento circular uniforme. É uniformemente variado. Ele cada vez aumenta mais ou menos a sua velocidade, tá? Legal? Então essa aula é uma aula especial, não é? Então não aparece em todos os concursos. Mas até a próxima aula, aquele